oportunidades, perspectivas e desafios para muito além das normas, né? Estamos aí no Brasil do século XXI. E o que é que nos espera, né? O que é que nos espera? Estamos aí com um momento, eu acho, assim, importantíssimo, né, na história brasileira, né? O trabalhador agora tem chance de empoderamento. Ele tem a grande oportunidade de ter a informação no celular. Isso por conta dessa revolução digital, esse divisor de águas em saúde do trabalhador. Estamos falando da escrituração fiscal digital, estamos falando do sistema público de escrituração digital, estamos falando da revolução que veio com o Cadastro Nacional de Informações Sociais, com inversão do ônus da prova, com a potencialização das informações no balcão do INSS, de forma a eliminar o papel, aquele laudo, aquela informação que o trabalhador trazia na sacola da mesbla, né, Claudeci? O trabalhador é obrigado a trazer a informação no papel ali, né? E nós temos agora um grande divisor de águas, né? Então, antes e depois dessa era digital, antes e depois informações sociais, que começou com a GFIP, agora com E-Social, FDRINF. Esse palavrório todo, pessoal, entra no glossário do profissional de reabilitação profissional, do profissional de saúde do trabalhador. Esse é o nosso ponto aqui. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas maluquices minhas, né? Algumas maluquices. Então, nós temos aí a saúde do trabalhador numa perspectiva histórica, antes de 1919, com a lei que inaugura a saúde do trabalhador no Brasil, a primeira lei acidentária, lá em 1919, passando ali pelas gerações, as gerações de saúde do trabalhador. Deixa eu arrumar aqui, tem uma barrinha que está me atrapalhando. Então, nós temos primeira geração, segunda, terceira geração. Na terceira geração, nós temos uma dimensão, apontador laser. Na terceira geração que nós estamos agora, nós temos uma dimensão epidemiológica tributária da saúde do trabalhador. Essas palavrinhas fazem muita diferença. Por quê? Porque a epidemiologia é a ciência do coletivo para dizer o individual. E a tributação é a coercitividade que nós precisamos para efetivamente ter a informação a tempo e a hora. Né? Então, é a coercitividade, é a força do direito tributário, combinado com a ciência da saúde, epidemiologicamente falando, que nós adentramos a terceira geração de saúde do trabalhador. Saímos de uma visão privada, de seguro privado. O seguro brasileiro já foi privado, pessoal. Até 1967, é seguro privado. Quem paga tudo do acidente de trabalho, todas as mazelas acidentárias, é o patrão. Né? Nós tivemos uma evolução, grande parte do que nós temos hoje foi feito aqui, ó, em 1944. A CAT, Claudeci, nasceu aqui. A CAT nasceu em 1944. Você sabe quem emite a CAT em 1944? Boa pergunta, Paulo Rogério. Vou deixar você responder essa. Olha que coisa interessante, ó. Em 1944, é claro que é uma pergunta inconveniente, né, Paulo? Você foi pego de surpresa aqui. Eu parei para estudar, né? Então, assim, eu estou numa situação confortável, né? Eu estou aqui puxando um amigo aí para a gente fazer uma. Até que ponto nós estamos no século XXI, né? Porque no século passado, a obrigação de emitir a CAT é do segurado. A CAT nasceu com a natureza jurídica de boletim de ocorrência policial. O seguro era privado, Claudeci. Então, houve uma deturpação a partir da segunda geração com a estatização do SAT. O SAT foi estatizado e todo o ônus, todo o desdobramento do acidente de trabalho passa para o erário público por força do lobby empresarial. Os empresários brigaram assim, ó, comunismo, socialismo, eu quero tudo para o Estado. Quem vai segurar a onda do meu doente, do meu acidentado, é o povo via INPS, na época.
Fundo Rural, INPS, né? Então, assim, na lógica privada, cabe ao segurado notificar a polícia para que com esse BO seja ativada a pólice de seguro no direito privado. Com a estatização do SAT, nós tivemos uma ampliação da teoria do risco, saindo do risco profissional para o risco social, e todos pagam para alguns adoecerem. Beleza? E aí nasce a CLT que nós temos hoje. Lembrando aos senhores e às senhoras que a CLT de hoje é aquela de 1977. Capítulo 5 da CLT, ele foi pensado, estruturado para o projeto político ditatorial da Constituição do AI-5. Estamos falando de um projeto militar. Então, essa coisa de SESMIT, de CLT, é um faz de conta, um tapa-buraco, faz de conta. Por quê? Porque o patrão deixou de se preocupar com o trabalhador. Por quê? Porque não é mais seguro privado, não é mais um passivo dele. Agora é passivo de todos via erário público. Não sei se eu estou conseguindo fazer essa retrospectiva para vocês aí em termos históricos, né? Então, 1919 a 67, seguro privado. 1967 a 2010, eu cravei aqui 2010, eu vou explicar por quê já já. Mas, basicamente, o marco teórico aqui é Constituição da República de 88. Entre 67 e 88, tanto faz, tanto fez, morreu em terra, adoeceu, Previdência, o problema do povo, o Estado que se vire. No 16º dia, esse lixo humano não mais me pertence. Essa é a base espiritual da lógica, entende? Quando chega na terceira geração de saúde do trabalhador, aí nós tivemos aí um movimento de contra-movimento, né? Nós tivemos aí um movimento sanitário, epidemiológico, tributário, dando ênfase, instrumentalizando os princípios constitucionais, princípios democráticos, princípios da universalização, princípio da prestação de contas, princípio do controle social. Estamos falando, portanto, de epidemiologia, tributação, princípios sanitários, ambientais. E é esse o contexto que nós estamos aqui agora, pessoal. É o contexto de revolução social, de fazer valer a Constituição da República na terceira geração de saúde do trabalhador, onde está superada a CLT, além das normas, viu, Paulo Campos? Além das normas, está muito, mas muito superado o referencial teórico da CLT, porque ela foi concebida para atender o projeto político ditatorial de 67. Está claro isso, pessoal? Então, ela não se coaduna com o projeto político pós-88 por conflito principiológico. Os princípios são outros, os interesses sociais que foram consignados na Carta Magna, né? Então, a partir de 88, nós temos, então, um fluxo. Trabalhador, empresa, é social, CNIS, meu INSS. Isso aqui está rodando, pessoal. Esse fluxo acontece a partir de informações primárias, que são enviadas pela empresa todo mês, por um sistema tributário de captação, cobrança de informações. Perceba, a informação é tratada epidemiologicamente, ela é de natureza sanitária, mas a vestimenta é tributária. Estamos falando do ambiente, direito ambiental, com relações sociais que ativam direito previdenciário, tributário, penal, administrativo, previdenciário, sanitário. Beleza? O tributo comparece aqui como coercitividade. Por quê? Porque se teme muito a sanção tributária, né? O crime de sonegação fiscal, o crime de informação falsa em documento tributário, o crime blá, 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 contra a ordem tributária. Estou conseguindo me explicar, pessoal? Eu estou olhando aqui para o Claudeci. Claudeci, faz aí o meu alter ego aí. Eu estou conseguindo me explicar, amigo? Então, nós temos uma revolução. Obrigado, Claudeci. Então, nós temos aí uma saúde do trabalhador na terceira geração a partir de inteligência artificial na mão do trabalhador. Esse é um ponto que eu queria chamar a atenção. Não tem como a gente não aparelhar todo o controle social, toda a entrega de produtos sociais sem a modelagem de inteligência artificial. Então, nós temos aqui um fluxo, né, para ajudar aqui na compreensão. Nós temos um fluxo, esse fluxo parte
de informações contábeis ambientais a partir do olhar tributário, onde todo mês a realidade ambiental é colocada no grande porte, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. O trabalhador acessa essa informação a partir do meu INSS, beleza? A informação viaja da gestão documental da empresa via Sistema Público de Escrituração Digital, SPED, que tem vários módulos. Um dos módulos é o E-Social, que capta diretamente saúde do trabalhador. Outro módulo importante é o Escrituração Fiscal Digital, FDRINF, que capta a informação de saúde do trabalhador relacionada ao prestador de serviço, tomador de mão de obra e o prestador. Ambos são obrigados a informar à Receita Federal fatos geradores tributários relacionados à prestação de serviço, cuja nota fiscal tem retenção para sustento, para financiamento de saúde do trabalhador. Olha que a gente está muito além das normas, Paulo Campos. Então, nós temos lá a CLT, século passado, baseado num projeto militar, ditatorial. Nós temos agora saúde do trabalhador e a reabilitação profissional no fim de linha. Só que esse fim de linha agora tem uma linha tracejada com a empresa. E a gente consegue, via inteligência artificial, trabalhando esses dados de forma inteligente, organizada, multifatorial, multissetorial, com vários atores aí operando, a gente consegue entrar nessa área digital para valer, viu? Então vamos lá. Esses eventos aqui, pessoal, são eventos que a empresa envia periodicamente naquilo que a ordem jurídica determinar que é periódico. E de forma não periódica, quando acontecer. Então, quando acontecer um evento de exposição a fator de risco, tem que mandar o 2240. Quando acontecer um afastamento, mandar o 2230. Quando acontecer uma CAT, mandar o 2210. Então, não se emite mais CAT. É um erro linguístico falar emissão de CAT. Agora é o envio da CAT. A empresa envia o 2210. A empresa envia a movimentação, o 2230. É acidentário, não é? Por quanto tempo? Qual o período de retorno? Qual o período de afastamento? Todas essas informações vão caber, vão instruir um programa de reabilitação profissional segundo uma lógica, um banco de dados, a partir da realidade da empresa. Por quê? Porque todo mês há uma alimentação a partir do recurso humano da empresa, dos inventários, do plano de ação, do programa de gerenciamento de risco, com todos os fatores de risco, químico, físico, biológico, ergonômico, psicossociais, todos os fatores de risco, e um monitoramento de saúde do trabalhador, tudo isso alimenta tributariamente o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Em outras palavras, o Estado brasileiro hoje tem um manancial de dados para trabalhar, uma matéria-prima riquíssima. São as nossas terras raras. As terras raras do trabalhador hoje é a informação a respeito de cada um dos trabalhadores, de cada CPF que está lá no meu INSS. Então, vamos lá. Então, nós temos um fluxo rodando aí, a empresa obrigada a informar, a mentira que seja, o erro que seja, ela é obrigada a informar. E aí o ônus é dela, com crime de informação falsa na cola, com crime de sonegação fiscal na orelha, com crime de exposição a fator de risco, né? É réu confesso. Né? Então, eu tenho um fator de risco, não tenho prevenção, não tenho proteção, tenho um faz de conta aqui, um tal de EPI, ainda estou no século passado, estou pagando para ver, tá barato matar e adoecer. São aqueles mantras, né, do século passado que a gente conhece bem na área de saúde do trabalhador. Com a revolução digital, com o SPED, com o E-Social, CNIS, meu INSS, a gente agora precisa dar o passo seguinte, que é o que a CBSSI está fazendo aqui agora é pegar os intelectuais orgânicos para produzir conhecimento, arquitetar tudo isso e gerar uma resultante positiva pró-melhoria no meio ambiente de trabalho, a partir da valorização, sim, das empresas que querem fazer prevenção para valer e não faz de conta, né? Porque agora nós temos instrumentos tributários, fiscais, ambientais, sanitários
epidemiológicos que permitem fazer esse comando para o Brasil do século XXI. Eu acredito nisso, pessoal. Então, nós temos a escrituração fiscal digital, impactos da gestão da saúde do trabalhador. Basicamente, pessoal, realidade ambiental, a condição que é dada ao trabalhador e a resultante dessa interação ambiente e trabalhador. Esse afastamento decorre do modo que se organiza o trabalho. E essa informação já está no CNIS. Ela precisa ser trabalhada com inteligência pelos profissionais como vocês aqui. Profissionais da área de reabilitação, os profissionais da área de ciência da saúde, ciências exatas, ciências jurídicas e ciências contábeis. Estamos falando num quadrilátero, um quarteto fantástico aí das ciências, né? Ciências exatas, ciências da saúde, ciências contábeis e ciências jurídicas. Esse filme a gente já viu, né, pessoal? Revolução Industrial, passando aí por várias etapas tecnológicas, né? Estamos agora com a inteligência artificial. Não tem como a gente não usar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui tem que apertar na mão do trabalhador. E nós somos os intelectuais orgânicos que vamos conduzir esse processo politicamente, administrativamente e todos os mentes aí que a gente precisar. Estamos aí numa virada de governo, muito possivelmente teremos o Lula 4 e isso pode ser uma plataforma eleitoral. Vamos avançar na revolução industrial que o vice-presidente Alckmin está conduzindo agora. Estamos montando data centers e revolucionando, resgatando a Previdência Social, resgatando o SUS, que foi boicotado. A gente sabe muito bem dessa história aí nos últimos 5, 6 anos aí, né? Então, de que adoece o trabalhador? Por que adoece? Como entram os fatores psicossociais? Estamos falando de morbidade, nosologia. E se a empresa sabe que isso existe, cabe a ela fazer um programa de prevenção para valer. Por quê? Porque vai sair caro e muito arriscado matar e adoecer. Isso tem que ser dito com todas as letras. Né? E a gente vai ter que cobrar, a sociedade vai ter que cobrar. O orçamento público hoje tem uma deficiência, tem um déficit. Por quê? Porque se produz muito afastamento. Estamos falando de uma adutora de doentes, que é um processo produtivo. Só que agora nós temos um contador de vazão, que é o banco de dados CNIS, E-Social, inteligência artificial, para nos ajudar aí nesse processamento. Ó, há uma morbidade, há uma nosologia, isso decorre da forma que o trabalho se organiza. O efeito disso é uma reabilitação que, por sucateamento do Estado, não existe e que, portanto, nós temos aí cemitérios aguardando os trabalhadores e essa coisa da não reabilitação, né? Que é uma morte em vida, né? Você é tido como incapaz de forma permanente, onde tem toda uma condição de vida ali para ser explorada, né? Então a gente está no pior dos mundos, né, pessoal? Um Estado sucateado, uma Previdência que é culpada por tudo, um SUS que é ineficiente, e não se traz o problema original, que é aquele que produz a doença. Por que produz? E aí está o debate que eu queria fazer com vocês aqui na sequência. Então, uma das ferramentas nessa revolução digital é o nexo técnico epidemiológico, que inverteu o ônus da prova, é uma lei, a Lei 11.430, inverte o ônus da prova e, a partir da visão epidemiológica de populações vinculadas a determinados segmentos econômicos, nós temos um estimador de risco com 99% de confiança estatística, com 80% de especificidade, então altíssima sensibilidade, desculpa, 95% de especificidade, 99% de sensibilidade. Isso é um número epidemiológico fortíssimo. Quem trabalha com epidemiologia sabe que quando você chega ali com 90% de sensibilidade, você já está no estudo muito arrojado, né? A Previdência Social, o NTEP, jogou esse ponto de corte de sensibilidade, ou seja, dizer a verdade como verdadeiro é, sensibilidade, e dizer o negativo como negativo for, isso é especificidade. Combinando essas duas dimensões, nós temos aí um alto ponto de corte. O NTEP, pessoal,
é 99% de confiança estatística. O alfa de 1%. A sensibilidade é de 95, 90, a especificidade é de 95%, um beta de 5%. Tem uma potência epidemiológica muito grande. Então, a fração etiológica dos expostos, uma fração etiológica populacional. Se a gente conhece a fração etiológica populacional, a gente sabe quais são os alvos de política pública para fins de combater a causa lá na raiz, né? Se eu tenho uma fração etiológica populacional, opa, qualquer movimento de política pública que a gente faça nesse segmento econômico, a gente vai ter uma repercussão, um impacto populacional muito grande, né? Beleza, pessoal? Nexo técnico está consagrado, né? Foi boicotado, a perícia médica federal, infelizmente, até hoje não engoliu o NTEP, né? Tem muito boicote dentro do INSS por conta dessa revelação, né? Não é a ciência médica, não é a clínica, não é a anatomoclínica, a biologia, não é a fisiopatologia que explica o fenômeno incapacidade apenas, né? E esse nicho, né, essa exclusividade de operação, de atuação, infelizmente povoa a cabeça de alguns peritos médicos federais, né? Graças a Deus tem outras pessoas aí do mesmo cargo que operam com outra lógica, uma lógica coletiva. Por quê? Porque é impossível dizer individualmente a partir apenas da anatomoclínica, do exame, do laudo, do atestado, porque, como a gente sabe, essa incapacidade é multifatorial e ela tem várias interdependências aí, né? Predisposições, facilitadores, desencadeadores, que vão muito além da biologia, né, pessoal? Então, o NTEP consegue captar esses fatores de riscos e atribuir um nexo técnico previdenciário epidemiológico. Beleza? Por outro lado, nós temos o Quinzinho João Vitor, o irmão gêmeo aí do NTEP, que é o FAP. É um dosador tributário que opera como uma externalidade econômica positiva às empresas que investem e uma externalidade econômica negativa para as empresas que acreditam estar no século passado ainda no projeto ditatorial do CERMIT, da CIPA, do capacete, da focinheira, do EPI, tanto faz, tanto fez, o boi lambeu, morreu em terra, adoeceu previdência, a culpa é do SUS, blá, 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 blá. A culpa é de todo mundo, mesmo do processo produtivo, entendeu? Esse é o mantra do século passado, que alguns ainda, neste momento, ainda, ainda sustentam, né? Só que a evidência é muito forte para sustentar esse discurso completamente obsoleto, anacrônico, né? Então, nós temos aí a transparência da informação que chega no meu INSS e chega para mim a informação mentirosa, errada, troncha, falsa. Por quê? Porque as empresas ainda estão pagando para ver, já ressabiadas com a Receita Federal, já perceberam que cai na malha fina, né? E a repercussão é muito grande porque tem um tributo vinculado, que é o FACET, Financiamento, Aposentadorias e Condições Especiais do Trabalho. 6% sobre a remuneração daquele que expuser a fatores de risco. Isso é um fato gerador tributário. Essa informação mentirosa vai para o meu INSS. O trabalhador entra com ação contra a empresa, e a ação essa que é objetiva, em cima de algo que não se sustenta. A empresa não tem como se defender daquilo que ela mesma informou. Vocês concordam? Estou dizendo que o EPI é eficaz. Estou dizendo que o fator de risco está controlado. Estou dizendo blá 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 blá. Mandou para o meu INSS. Eu chego num juiz e. Opa, seu juiz, olha o que ele disse aqui. Ele disse que o EPI é eficaz. Por favor, apresente a prova de eficácia. Agora imagina, eu tenho não um meu INSS, eu tenho 30 meu INSS. Juntei ali os 30 numa associação, num sindicato e entro com ação civil pública, entro com ação penal. Olha como esse empoderamento do trabalhador muda o referencial, né? Então, meu INSS, pessoal, parte importante aí desse capítulo chamado Revolução Digital. Então, repercussão penal, consciência de direitos, direito a ter direito,
o SPED, o E-Social, o FDRINF, essa revolução digital traz algo fundamental, que é o direito a ter direito a partir do empoderamento digital com a mudança cultural que a CBSSI está ajudando a gente a construir aqui. Né? Isso está acontecendo, pessoal, de forma muito solta, né? De forma muito não coordenada, né? Mas a gente tem tudo para coordenar isso, viu, Paulo Campos? E fazer uma passagem aí de forma a garantir direito a ter direito e a concretude desses direitos previdenciários, tributários, sanitários, ambientais, cíveis, administrativos. Né? Pessoal, para vocês terem ideia, 93,1% dos benefícios de aposentadoria por condições especiais do trabalho, o A7, 93,1% é na justiça, meu amigo. Olha a zona que as empresas produzem. Olha a quantidade de lixo que elas informam no PPP, nas informações do 2240, no E-Social, no LTCAT, PGR. Olha a bagaceira que é isso. Isso aqui é um atestado de que, ó, o Estado não comparece, bate palma para o sonegador, para o fraudador, estimula a torpeza e bate palma, prestigia a torpeza. O torpe se beneficia da própria torpeza. Essa setinha aqui está dizendo isso. O trabalhador que teve seu direito negado no balcão do INSS porque o PPP está bichado, fraudado, criminosamente fraudado, um trabalhador que se vire, vá para o Conselho de Recursos, vá para a Justiça, porque eu, empresa, não vou reconhecer fato gerador tributário. Paciência se o efeito colateral da minha decisão for trucidar com o direito do trabalhador. Estou sendo muito agressivo, pessoal? Então, nós temos o PPP. Eu estou olhando isso aqui no meu celular, tá, pessoal? Isso aqui é tela do meu celular, é empoderamento via meu celular. Agora, o que fazer com esse dado? Eu individualmente, eu coletivamente, como uma coletividade de trabalhadores, eu como reabilitação profissional, eu como academia, eu como EBSERV, eu como centro de referência, eu como SUS, qualquer que seja a participação desse ator, sempre precisará de dados, e os dados já estão aqui. O que é que está faltando agora? Uma inteligência, uma coordenação e um projeto que seja efetivamente direito a ter direitos. Inteligência na mão do trabalhador, a gente tem que abrir esse espaço, pessoal. Não tem jeito. A gente tem que ter verba pública, data centers na área de saúde pública. O SUS tem grande capital político para isso, principalmente nesse governo e no próximo. A gente tem como se aproveitar disso aqui, ó. Né? Montar um sistema de inteligência artificial no contexto, nos dados, fechado, num ambiente parametrizado, com os trilhões de parâmetros que a gente pode criar, num ambiente nosso. Sem compartilhar isso com nenhuma big tech aí. É nossa inteligência. Né? Imagina a gente montar um programa de reabilitação profissional envolvendo empresa brasileira, EBSER, que pega ali os hospitais universitários. Imagina a gente pegar os centros de referência que o Brasil tem. Dou exemplo aqui do INTO, Instituto Nacional de Traumatologia, lá no Rio de Janeiro. Né? Imagina a gente juntar isso com o Sistema S, juntar isso com a ANS, Agência Nacional de Saúde, e com a saúde privada, saúde complementar privada. Dá para reestruturar, renascer, refundar a reabilitação profissional do Brasil a partir da lógica da inteligência artificial que vai nos instrumentalizar de foco, escopo, tema, fluxo. A grande facilidade aqui que a IA vai nos fornecer é essa instrumentação, né? Segundo esses eixos aí, esses domínios, né? Então, precisamos de parcerias estratégicas. Né? Trabalhadores, empresas, sindicatos, Sistema S, convênios com saúde privada, ANS, usar a EBSERV, pessoal. Usar o Centro de Referência, o SUS, cobrar caro das empresas que produzem, que demandam muito reabilitação profissional. É importantíssimo a gente ter um sistema de pesos e contrapesos, freios e contrapesos, porque está muito barato produzir doente, está muito barato demandar o SUS,
Porque no 16º dia não tem nada a ver comigo. Essa é a lógica do século passado. Essa é a lógica do projeto ditatorial que estatizou o SAT, né? Redução da evasão fiscal, aumenta de receita, isso vai para programas sociais, isso roda no sistema, orçamento público, maior precisão das informações. Cara, é um mundo isso aqui, dá para fazer 1 milhão de coisas, viu? Paulo Campos, os colegas aí, Luciana, todos vocês aí. Eu estava vendo aqui, ó, só o INTO, imagina, INTO, eu tive lá pessoalmente, é maravilhoso, é referência internacional, amigos. É referência internacional, né? Só a referência no SUS, não. Traumatologia, ortopedia, Rio de Janeiro. Doenças raras. Nós temos 400 de doenças raras, né? Imunobiológico, nós temos 300 aqui, São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais. Saúde mental, nós temos em Minas Gerais e Rio de Janeiro. Cardiologia, oncologia, nós temos três. Ah, mas isso não pega tudo, o Brasil é muito grande. Mas vamos começar, vamos criar uma reabilitação profissional temática, né? Envolver os partícipes. Esses caras aqui estão fora. Esses caras aqui estão fora. Sindicato, CMAS, saúde privada, EBSERH, centro de referência. Hoje é INSS, INSS, INSS. Sucateado, enfim. Amigos, é isso. Eu não queria cansar tanto vocês. Aqui tá os meus contatos. Esse material é da CBSSI. Paulo e a Luciana estão autorizados a divulgar. Aqui está um QR Code aí, quem quiser mais informações a meu respeito. Agradeço, agradeço a oportunidade.